Abençoado, diga glória a Deus. Graças a Deus. Podem se assentar. Fomos muito abençoados, amém? O maior milagre Deus já fez por nós, amém? Nos fortalecemos na sua graça. Por isso que o apóstolo Paulo recebe uma palavra linda em 1 Coríntios: fortalecei-vos na graça de Deus. Eu tenho que me fortalecer naquilo que Cristo fez por mim. Isso é o meu norte, essa é a minha força quando eu estou mal, porque se eu for me fortalecer no meu braço, no meu intelecto, uma hora isso perecerá, uma hora eu não vou ter o controle da situação, mas quando eu me fortaleço na graça, eu me fortaleço no que Ele fez, no favor dEle, isso me renova, isso me fortalece. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta assim a sua mão. Tem uma jovem ali, que a igreja a receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, minha querida irmã. Um prazer, uma alegria tê-la aqui conosco, amém? Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço, um aperto de mão, diga quão bom é vê-la nesse lugar. Muito bom estarmos na casa de Deus, reunidos. Há um mistério quando a igreja se reúne, amém? A Bíblia nos ensina que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá Deus estaria, Deus está aqui, Deus já tem falado em meus louvores, e Deus quer falar muito mais aos nossos corações nessa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. A série vai continuar durante mais algumas quartas-feiras. É uma série muito poderosa, o nome já denota a profundidade dela. Então eu quero louvar a Deus e encorajá-lo cada vez mais, mesmo num tempinho frio desse. Quando está quente a gente reclama, né? Quando está frio a gente reclama da chuva. Então o ser humano realmente é difícil de entender, mas muito bom nós estarmos aqui hoje reunidos para louvar esse nome que está acima de todo nome, amém? Como de costume, eu sempre abro esse momento antes da ministração principal, se assim eu posso falar. Nós sempre abrimos um momento para um irmão, para uma irmã compartilhar um trecho das Sagradas Escrituras de uma forma muito breve, no máximo 5 minutos. Então eu queria chamar meu querido irmão Fernando, que vai estar compartilhando aqui um pequeno trecho da palavra de Deus conosco. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe meu querido irmão. Amém. Eu de novo. Glória a Deus por isso. O pastor perguntou ali se eu estava preparado. Chegou aqui, já aperta a minha mão. Está preparado? Eu falei, não. Né? Aí a gente vem, chama. Falei, não vai me chamar, né? Estou tranquilo, sentei ali, estou de boa. Mas me chamou. E eu quero convidar os irmãos. Mas antes de convidar os irmãos, eu queria agradecer a oportunidade. Apesar de ser pego de surpresa, mas uma grata surpresa, porque bom é pregar a palavra do Senhor. Bom é falar do amor de Cristo. Amém? E bom é estarmos preparados também, né? Então, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus a oportunidade, ao meu pastor Alexandre Gama, e eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em João, no seu capítulo 14, versículo 21. Esse é um verso que eu venho meditando nele há bastante tempo, há uns 10 minutinhos, e é o verso que eu gostaria de abrir aqui e compartilhar com os irmãos. E diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra, que é viva e eficaz, Deus. Senhor, aquele que tem os teus mandamentos, Senhor, esse é o que te ama, Pai. Senhor, fala conosco esta noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E nessa breve meditação, a palavra começa dizendo, aquele que tem os meus mandamentos. Ou seja, a Bíblia fala sobre aquele que tem a palavra de Deus, os mandamentos. A palavra, como eu disse, que é viva e eficaz. A palavra que é como uma espada de 2 gumes que divide alma e espírito. Ele começa dizendo, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem a palavra, aquele que tem a semente. Meus amados, eu vim de férias agora e eu passei num lugar maravilhoso. Eu conheci uma região de café, onde planta-se café. E ali era o maior café do mundo, era um café excelente. E ali eu fiquei pensando no trajeto até conhecer o local,
que semente era essa? Será que essa semente era tão especial a ponto de tornar esse café o melhor do mundo? Como é que era isso? Eu ficava imaginando. E ali o rapaz começou a explicar no carro o que significava, como é que veio essa questão do melhor café. E o melhor café, ele vem por conta do solo, por conta da altitude, ou seja, por conta de onde é plantado. A semente, a palavra do Senhor é a mesma para todo mundo. É a mesma para todos, é a mesma que eu estou pregando aqui para você, para você, para você. É a mesma palavra. Mas o que vai diferenciar entre tornar essa palavra frutífera, o que vai diferenciar entre germinar e crescer, é o solo. E a parábola do semeador vai dizer que o solo é o teu coração, é onde você guarda a palavra, é o teu solo, é como você prepara o teu coração para receber a palavra do Senhor. E quando você vem, por exemplo, para a casa do Senhor, você começa a preparar o teu coração. Quando você vive o teu dia a dia, a tua vida, a tua rotina no trabalho, a tua rotina nos estudos, você está preparando o teu coração. Amém, meus amados? Quantos estão entendendo aqui? Então prepare o seu coração. A palavra diz, aquele que tem os meus mandamentos, basta ter os mandamentos apenas, basta apenas você ouvir a pregação e você ir embora. Mas ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, repita, guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda. Quando você guarda algo, quando você coloca algo em algum lugar, lá em casa é uma luta, né? Porque às vezes eu deixo as coisas espalhadas. Você não guardou isso, às vezes coisas desinteressantes, às vezes coisas que eu não... Mas aquilo que é importante para mim, eu guardo. Aquilo aí que é importante para mim, eu deixo num lugar separado. E a palavra do Senhor, quando vem no teu coração, ela é para ser guardada. E ela continua, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você guarda os mandamentos. Se você ama a Deus, você diz, a Bíblia diz, tem os mandamentos. Eu tenho a palavra do Senhor, eu amo a Deus. Mas não só ter, mas guardar. Então quem ama a Deus tem os mandamentos, tem a palavra e os guarda também. Amém? E aquele que me ama será amado por meu Pai. Isso é lindo. Se você ama a Deus, se você ama Jesus, Deus também te ama. Isso é maravilhoso. Meus amados, é guardar os mandamentos do Senhor. Ter os mandamentos e guardar no tesouro do teu coração. Amém? Este é o que me ama. Mais lindo ainda, e eu também o amarei. O que significa isso, meus amados? É relacionamento. Não é só eu amo o Senhor também te ama. Então, quando você guarda os mandamentos do Senhor, é a certeza no teu coração de que Ele te ama, de que Ele te guarda, que Ele tem o melhor para você, que 2019 vai ser um ano de bênçãos, porque você guardou os mandamentos daquele que te ama, do Senhor Jesus e do Pai também. Mais lindo ainda, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus quer se manifestar. Deus quer se manifestar todo o tempo. Deus tem anseio em cuidar do teu coração. Deus tem anseio em cuidar da tua vida. Deus tem anseio em cuidar da tua vida sentimental. Deus tem anseio em cuidar do teu trabalho, dos teus estudos. Deus tem anseio em cuidar do teu coração, porque é lá onde estão os teus tesouros, meu amado. Que Deus possa se manifestar contigo todos os dias, ao ajoelhar, ao se trancar no seu quarto, ao dirigir o seu carro. Fale com Deus, se relacione com Ele, diga, Senhor, eu quero ter os teus mandamentos guardados no meu coração, eu quero praticar os mandamentos, e a consequência, Ele vai se manifestar. Deus quer se manifestar, porque Ele é um Deus presente, Ele é um ser pessoal, e Ele quer se relacionar contigo, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir no nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe a amada igreja. Glórias a Deus, amém? Imagina se tivesse preparado, né? Então, que benção, que maravilha. Deus falou muito, deu vontade nem de subir e pregar e continuar a pregação, mandar ele continuar os demais versículos, porque já Deus falou bastante nos nossos corações. O manifestar de Deus são milagres, né? Cada manifestação de Deus é um milagre dele em nossas vidas. Então, fico muito feliz e grato, muito grato a Deus por ele ter se manifestado a nós, e a cada dia ele se manifesta na porção diária de cada um. É o maná, né? O maná ele era diário, não adianta você guardar porque vai apodrecer. Deus tem um milagre especial, um maná especial. Maná, no hebraico, quer dizer o que é isso. Então, em um milagre você pergunta, o que é isso? Meu Deus! Olha, quando eu vi aquelas imagens
da explosão da barreira, e aquele automóvel ali tentando sair daquela situação, ia para frente, para trás, e depois saber que ele sobreviveu àquilo, meus amados, é muito milagre, é muita manifestação de Deus, é muita manifestação de Deus. Então, Deus é bom, amém? Deus tem seu acordo com cada um de nós, Deus fala, Deus se manifesta. Glórias a Deus. Amém, igreja? Abram as vossas Bíblias, por gentileza, também no Evangelho de Cristo segundo João, mas no capítulo 5, eu vou dar continuidade à série de mensagens sobre os milagres de Deus, numa passagem assim que eu amo, numa passagem que eu leio bastante, estudo bastante essa passagem do capítulo 5, ela já me chamou a atenção por muitas vezes, e por muitas delas eu não compreendi, outras eu compreendi, agora eu compreendo mais ainda, mas talvez amanhã certamente compreenderei mais, e o certo é que Deus sempre está falando conosco, sempre está falando conosco. Quem já ouviu aquele louvor, Move as Águas? Lindo, né, gente? Lindo, né? Ele é lindo, realmente, ele é bonito, mas ele não é bíblico. Ele é lindo, realmente ele tem letras bonitas, ele nos remonta muito à Bíblia, mas quando nós lemos esse texto, capítulo 5, então eu quero desmontar um pouquinho. Rodrigo, por favor, Fernando, por favor, não louvem, Move as Águas aqui na igreja, por favor, amém? Capítulo 5, versículo 1, quem achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Diz assim, capítulo 5, versículo 1, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos. Deus, obrigado porque cantar o teu nome é muito bom. Deus, ter os teus mandamentos é muito bom, mas como pregou aqui, se não os guardarmos, Deus, de nada adianta. Então nós pedimos em nome de Jesus nesta noite que venhamos a guardar os mandamentos, praticar os mandamentos, praticar a tua palavra, Deus, compreendermos as tuas escrituras. Deus, tu és um Deus de milagres, um Deus de cura. Eu te peço, meu Pai, sobre enfermidades que possam existir aqui, Deus, que haja uma operação de milagres, uma operação de cura, que os enfermos sejam curados, aqueles no qual nós talvez estejamos aqui representando diante de uma enfermidade, que sejam curados também em nome de Jesus. Basta uma palavra tua, nós cremos, Deus, em milagres, e é sobre esta tua palavra que nós nos firmamos na rocha, e usa-me, Deus, nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, podem se sentar. O capítulo 5, versículo 1, e eu irei lê-lo com calma, porque é um texto muito rico, é um texto realmente robusto de entendimento. O versículo 1 começa assim, passadas estas coisas. Ou seja, muitas coisas se passaram até o capítulo 5. E são coisas que me chamam a atenção. Quando eu li esse mover das águas aqui do capítulo 5, isso sempre me chamou a atenção. E quando eu leio esses passados, essas coisas, eu vou fazer uma rememorância do que aconteceu no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, de uma forma muito rápida. Por exemplo, no capítulo número 1, acontece um fenômeno miraculoso chamado o batismo de Jesus. E Jesus se batiza com João Batista, lá no Rio Jordão, e aí aparece Deus Pai, aparece o Espírito Santo e Jesus, a Trindade ali batizando Jesus. Isso aconteceu aonde? No Rio Jordão, nas águas. Eu quero que você guarde isso. Capítulo 1, Jesus aproveita as águas, o milagre é operado em meio às águas. Interessante como a água ela é utilizada como um símbolo, sim, de um milagre que opera no capítulo 1, que foi o batismo de Jesus. No capítulo 2, me chama a atenção a passagem, no capítulo 2 de João, me chama a atenção também as bodas de Caná da Galileia. O que Jesus faz ali? Transforma a água em, novamente, o elemento água sendo usado
como instrumento, ou pelo menos foi usado para que o milagre acontecesse. Primeiro capítulo, milagre no Rio Jordão. Segundo, água sendo transformada em vinho, o elemento água sendo usado novamente. Capítulo 3, interessante, porque no versículo 5, Jesus responde a Nicodemos de uma indagação dele, e Jesus diz, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É certo que a água aqui é uma metáfora, mas mais uma vez o elemento água, ele é usado, mesmo que de forma simbólica, para anotar um milagre, que é o novo nascimento. Amém, igreja? Glória a Deus. Todos estão comigo? Capítulo 1, batismo, água. Capítulo 2, água e vinho. Capítulo 3, Nicodemos, transformação, nascer de novo da água, nascer da água. Capítulo 4, uma história também que todos nós conhecemos. Jesus encontra uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó, tirando o quê? Água. Aí Jesus se vira para ela e fala, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Mais uma vez, o elemento água sendo usado para simbolizar, apontar milagre. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí eu chego no capítulo 5 e vejo aquele tanque cheio d'água, o que eu penso? Jesus vai usar aquelas águas para algum milagre. Alguma coisa naquelas águas vão ser usadas, vão simbolizar algo para que o milagre aconteça, porque do capítulo 1 ao capítulo 4, sempre o elemento água foi usado de uma forma tátil ou simbolicamente. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa é a leitura que eu faço. E quando eu chego no capítulo 5, vocês vão ler, os irmãos vão acompanhar comigo, Jesus nem deu bola para aquele tanque. Nem deu bola para aquela água, muito pelo contrário, ele ignorou totalmente o que estava acontecendo ali. Mas eu quero entender um pouquinho todo esse contexto para que nós possamos entender como Deus faz milagres em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 1. Aí sim, passadas estas coisas, ou seja, toda essa operação de milagres, onde o elemento água é usado simbolicamente ou como elemento natural, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus está vindo de Cafarnaum, e Jerusalém é uma cidade alta, o que nós chamamos de Tel. Tel, no hebraico, são cidades que são montadas uma em cima da outra. Por quê? Jerusalém, por muitos anos, sempre foi invadida. Sempre povos inimigos invadiram Jerusalém e destruíram. Ou seja, Jerusalém, se você for em Jerusalém, você vai ver uma cidade em cima da outra. Por isso que ela é alta. Ela não é alta apenas por estar no monte, não. É porque são destroços de uma cidade em cima de outra. Daí chamar Tel. Então, você chega em Jerusalém, você vai andar pela Via Crucis, para a via por onde Jesus carregou a cruz, não tem como, está 7 metros abaixo da terra, da onde você está pisando. Porque os destroços, a arqueologia, o antepassado está todo bem a 7 metros, ou seja, Jerusalém alta, Cafarnaum mais baixa, e Jerusalém está indo para, Jesus está indo para Jerusalém, versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, então essa porta, Jerusalém é rodeado por 12 portas, isso é até um símbolo apocalíptico, tá? Então existe, por exemplo, a porta do Messias, por onde os judeus creem que Jesus entrará, mas existe também a porta das ovelhas, por onde as ovelhas passavam, e talvez para beber água, como no caso aqui, mas aqui diz a Bíblia, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia, ou casa de graça. Ou seja, queridos, imagina Jesus, a própria graça, Jesus, a própria misericórdia, dentro do tanque que leva o seu nome, casa de misericórdia, casa de graça. Existe um momento mais propício para Jesus fazer um milagre ali em Betesda? Não existe. O momento é especialíssimo. O tanque leva um nome de milagre, Jesus, que é o milagre, está ali, as águas que sempre foram operadas, do capítulo 1 ao capítulo 4, por Cristo, tudo corrobora para que o milagre acontecesse ali. Que casa de misericórdia é essa? Que casa de graça é essa? Será que tem graça nesta casa? Será que tem misericórdia de fato em Betesda? Eu quero levá-lo a esse entendimento a priori, para que você venha entender o milagre que Jesus vai fazer neste momento da história do povo de Deus, amém? Versículo de números 3,
finalzinho dos 2, hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Eram 5 piscinas. Pavilhões eram piscinas que tinham ali em Betesda, naquele tanque. As pessoas tomavam banho ali. Depois eu vou explicar melhor o que acontecia ali. Mas o versículo 3 diz: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Quero crer eu que o primeiro tipo, enfermos, não são cegos, nem coxos, nem paralíticos. É outro tipo de enfermidade, senão seria uma redundância. Então havia ali enfermos de qualquer outra doença que não seja cegos, coxos, paralíticos, ou seja, havia uma N doentes, pessoas doentes ali, cegos, coxos, paralíticos e outras enfermidades. Todos estavam ali naquele tanque esperando que algo acontecesse. E algo que acontece é o que está no versículo 4, que diz: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que... Então aquele tanque ficava rodeado de pessoas doentes, esperando um fenômeno espiritual, sim, que a água iria se mover, e quando essa água se movesse, o primeiro que entrasse nela seria curado. Esse era o fenômeno que acontecia naquele local. Esse era o fenômeno que acontecia no tanque de Betesda. E eu quero entender que misericórdia é essa. Que tanque de Betesda é essa? Que move as águas é esse? Quem movia essas águas? Jesus estava ali? Sim, acabara de chegar. Por que Jesus não pega e aproveita aquele mover das águas para colocar todo mundo lá dentro e todos serem curados de uma vez? Vamos ler com calma o versículo 4 novamente. Olha aqui de versículo 4. Esperando que se movesse a... Então todos ficavam esperando que a água se movesse. Eu quero... quando a gente fala sobre interpretação, hermenêutica, exegese, existe algo chamado uma interpretação contextualizada. Eu não posso ler um versículo e tirar o entendimento dele. O meu entendimento deve ser com base em toda uma Bíblia. E quando eu vejo esses homens enfermos, paralíticos, esperando que se movesse a água, a Bíblia me mostra um esperar do homem de Deus muito contrário a isso. O homem, e muitos teólogos fazem a diferença de esperar de Deus e esperar em Deus. Existe uma grande diferença. Esperar de Deus, sou eu acomodado na minha situação, esperando que algo aconteça. Esperar em Deus é eu ser um motivador também. Eu ser também um partícipe do milagre. Eu participar do mover de Deus. É eu guardar os mandamentos para que a manifestação de Deus aconteça na minha vida. Não basta eu manter, não basta eu conhecer. Eu tenho que guardar, eu tenho que realmente realizar. Então, aqueles homens ficavam ali simplesmente esperando que algo acontecesse. Eu não vejo o mover de Deus desta forma. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, pessoas que provoquem o milagre, que procurem melhorar, que procurem crescer, que agitem, sim, eles sim agitassem algo, mas não da forma como acontecesse ali. Deus espera de nós um mover diferente. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, esse esperar, não compartilho dessa interpretação. E o versículo continua: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo tem um artigo indefinido, né? Antes do anjo. E o nome já é artigo indefinido, é porque não tem como definir qual anjo era. Na maioria das vezes, quando você vai encontrar a menção de um anjo de Deus na Bíblia, está o anjo do Senhor, o anjo do céu. Lembra quando Paulo fala ainda em Gálatas 1:8? Ainda que um anjo vindo do céu, ou seja, a Bíblia não menciona que anjo era esse. Muito pelo contrário, faz questão de deixá-lo de forma indefinida. Então, não sei que anjo era esse. A gente sabe que existem anjos caídos e anjos de Deus. Então, aqui, eu creio não ser um anjo de Deus, mas um anjo que fazia um mover de umas águas ali. Em determinado momento, acontecia uma cura. Queridos, ser curado não é sinônimo de Deus estar na sua vida, ok? Eu venho, infelizmente, da minha família que teve origem dentro da macumba, do candomblé. Então, já vi muitas curas em terreiro. Já vi muitas.
Mas isso não define quem eu sou em Deus. Isso não me define como homem e mulher de Deus. Muito pelo contrário. Janes e Jambres, no Egito, fizeram os mesmos milagres que Moisés fez. Até que teve uma hora que Deus não basta e acabou. Mas os primeiros sinais que Moisés fez, também os magos do Egito fizeram. Ou seja, milagre não define se você está ou não com Deus. O que foi operado na vida daquele homem, lá naquela barreira quando cai, Deus livra ele, queridos, isso não quer dizer que ele seja um homem de Deus. Mas eu sei que, olha, Deus tem algo com ele. Né? Deus tem algo, talvez no futuro. Eu estou falando de uma pessoa que eu nem sei, às vezes é crente, eu estou pecando aqui no meu falar. Mas, por não conhecê-lo, se ele não for crente, querido, isso não faz dele um homem de Deus, por receber um milagre daquele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, situações miraculosas aconteciam ali, pessoas eram curadas ali, eu creio que sim. Senão não estaria cheio de pessoas ali à beira do tanque. Obviamente acontecia alguma coisa, havia algum movimento sobrenatural, mas isso ser de Deus, não compartilho desse entendimento. E a Bíblia continua, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que o primeiro que entrava. Querido, é assim que Deus age conosco. Onde o mais forte é curado. Eu fico imaginando aquele homem paralítico, que a gente vai ler, 38 anos, prostrado numa cama. Quando que ele conseguia passar à frente, por exemplo, olha, o cego, quando a água se movia, ele ouvia, partia na frente. O outro com enfermidade, talvez uma dor, sei lá, uma dor nos ossos, alguma coisa assim, pulava nas águas. Agora esse enfermo, ele, 38 anos, de cama, como ele iria passar à frente? Deus age assim, gente, na força, eu passando à frente dos outros, aí Deus me cura. Eu não vejo esse anjo com boas intenções. Eu vejo um anjo que faz preterição de pessoas, e Deus não faz acepção de pessoas. Eu vejo esse anjo fazendo acepção, sim, distinção. O mais forte era curado, ou melhor, o menos doente era curado. É assim que Deus opera em nossas vidas? Não, queridos. Então, o que acontece nesse tanque aqui é um evento totalmente fora de Deus. Fora de Deus. Daí eu questionar esse move as águas. Move as águas, Senhor. Queridos, não move a minha, não. Não move a minha, não. Amém ou não amém? Está difícil ser esse amém, hein? Acho que vou ter que voltar à pregação. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos enfermo, queridos. A Bíblia não deixa clara qual era a enfermidade dele, apesar dele estar de cama e não poder andar. Ok? Eu não sei se a enfermidade era de nascença. Creio que não, porque senão talvez a Bíblia deixasse claro isso. Mas 38 anos, a Bíblia diz, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Creio eu que aquele homem tenha passado esse tempo todo ali esperando um mover de águas. Misericórdia. Aí sim eu falo misericórdia, para casa de misericórdia. Betesda, que misericórdia é essa? Que graça é essa onde o mais forte é abençoado? Que tanque do inferno é esse? Que tanque do inferno é esse? Todos estão entendendo? Amém, igreja? Glória a Deus. Amanda, por favor. Eu tive assim o privilégio de estar exatamente nesse lugar, gente. Ali fazendo uma viagem a Israel. Tanque de Betesda, Casa de Misericórdia, Barra Graça, ou Casa da Água que Flui, ou Tanque das Ovelhas, são os vários nomes que esse lugar recebe. Onde eu estou apontando ali, esse local todo aí é uma grande, são pavilhões, 5 piscinas existem ali, onde as pessoas, obviamente hoje, só muito lá embaixo tem um pouquinho de água, não existe mais quase água alguma, mas esse é um dos pavilhões. Pode passar. Um dos pavilhões do tanque. Olha, esse ainda tem um pouquinho de água lá embaixo. Esse é um pavilhão. Essa água, gente, vai até o topo. Ia, né? Até o topo. Então as pessoas ali chegavam e entravam nas águas, ficavam ali ao redor, esperando uma água se mover, e elas pulavam. A primeira que pulasse, ela seria curada. Graça e misericórdia não há em momento algum nesse tanque. Próximo. Uma foto mais de perto dos demais pavilhões, das demais piscinas que ali existiam. São os pavilhões. Outras sempre assim, uma do lado da outra. Próximo.
Agora preste atenção nisso, queridos. Asclépios em grego, ou Esculápio, eu creio que muitos já têm ouvido falar sobre esse deus grego. Em latim, deus da saúde. Qual o símbolo da medicina? Como é que é o símbolo da medicina, gente? Não é uma serpente envolvida numa haste, não é assim? Esse é o símbolo da medicina, é o símbolo do Asclépio, o símbolo do Esculápio. Em latim, a sua filha... Bota aí, por favor. Próximo. Essa é a imagem do deus grego, deus da saúde, Asclépio ou Esculápio. Eu quero que você guarde isso, tá bom? Esse é o deus da medicina, esse é o símbolo da medicina que traz por anos, ok? E essa aqui, na mitologia, é a filha, do seu lado direito aqui, é a filha de Esculápio. Tudo dentro de uma mitologia, obviamente, ok? Próximo. Preste atenção agora, ok? Nesse tanque foi encontrado um altar a Asclépios. No tanque. E vários objetos em que as pessoas traziam como oferta para serem curadas. Por exemplo, eu quebrei o meu braço, então eu vou trazer um objeto simbolizando meu braço e eu jogava ali nas águas para que eu fosse curado. Ou seja, havia um culto pagão naquele lugar. Havia uma adoração a esse deus grego, Asclépios, que é o deus da medicina, para que as pessoas fossem curadas naquelas águas. Dá para entender um pouquinho o fundo espiritual do que acontecia ali? Quando eu leio a Bíblia, eu não consigo ter esse entendimento histórico, mas quando você passa a conhecer e ter adentro, Flávio José fala sobre isso, não é apenas algo que nós já constatamos quando estamos lá, mas diz mais, olha, como oferta para serem curadas, geralmente objetos que representavam a sua necessidade, principalmente esterilidade, onde as mulheres deviam imergir nas águas para serem curadas. Mas, na verdade, naquela época, as mulheres não tinham uma boa higiene. E quando mergulhavam com frequência no tanque, por questões de limpeza, ficavam saradas. Então, olha o que acontecia, além de todo o sobrenatural que eu creio que acontecia ali, do inferno, mas também havia uma questão natural. Então, por questões de higiene, tanto de homens como mulheres, ao entrarem naquele tanque, obviamente, eles tinham uma limpeza natural e muitos eram sarados de algumas doenças que traziam pela higiene ruim. Ok, queridos? Amém? Então havia um fenômeno naquele lugar natural, que era a própria limpeza do corpo, e também sobrenatural, em virtude do culto pagão a Esculápio que havia naquele lugar, naqueles tanques. Ok? Próximo. Acho que acabou, né? Isso, aí existe uma igreja aí sobre a gruta, logo do lado do tanque existe essa igreja, onde se diz que Ana, mãe de Maria, foi sepultada. Dizem que Ana era estéril e Ana foi curada naquele lugar. Na verdade, Ana devia estar um pouquinho suja, né? Entrou nas águas, ficou limpa e ela foi sarada. Então, ali tem, essa igreja foi colocada, levantada em homenagem a Ana, porque dizem que ela foi curada da sua esterilidade no tanque de Betesda. Ok? Foi, Amanda? Acabou? Amém, meus amados? Então, com base na Bíblia, eu já tenho entendimento que o que acontecia naquelas águas não era o mover de Deus. Quando eu vou para a história, então, um adendo importantíssimo, corroborada está o entendimento de que aquele mover de águas não tem nada a ver com Deus. Deus não age por força, Deus não privilegia ninguém, Deus não coloca o mais forte na frente do mais fraco, Deus não cura um em acepção de pessoas, Deus faz o que Ele quer. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 6. Passamos essa preliminar? Amém? Glória a Deus. Versículo 6 diz assim: Jesus, vendo-o deitado, aquele homem que estava há 38 anos, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Querido, o que você responderia? Imagina você está todo doente. Aí chega uma pessoa para você, você quer ser curado? Fala: está de brincadeira comigo, né? Olha a minha situação. Olha como eu estou. Eu estou acabado, é óbvio que eu quero. Agora já, eu me lembro de Jesus quando encontra Bartimeu, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ser, a mesma pergunta que Jesus fez, quer ser curado? E na mesma hora Bartimeu, eu quero ser curado. É uma resposta natural, eu quero. Mas Jesus faz uma pergunta que parece uma pergunta que não tem sentido. Senhor, para que perguntar se alguém está doente? É óbvio que ela quer ser curada. Para que perguntar isso? Cura logo, propõe logo a cura a ele. Mas tem sentido na pergunta, queridos. Olha a resposta desse homem que há 38 anos estava enfermo. Versículo número 7.
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes. Jesus não perguntou isso, mas as desculpas eram inúmeras. Jesus perguntou algo simples: você quer ser curada? Ah, Senhor, não tem como. Quando eu tento ir, outro vai e se coloca no meu lugar, e esse homem é curado e eu não sou. São desculpas de um homem que já estava tão acostumado com aquela situação, que já não conseguia nem sair daquele... Eu não sei se você já ouviu algumas pessoas chamadas, algumas situações chamadas autocomiseração. É a pessoa que ela precisa estar, ela se sente bem estar doente, porque com isso ela traz consigo, por outras pessoas, atenção. Então ela sempre se coloca na posição de vítima, ou sempre ela gosta de estar doente, porque só assim ela traz atenção. E aquele homem já estava paralisado, aquele homem já estava acostumado, e não consegue nem responder uma pergunta clara. E o que Jesus queria é realmente tocar na ferida desse homem. Você quer ser curado mesmo? Você quer realmente ter a sua vida mudada, transformada? Porque você vai ter que levantar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que construir família, você vai ter que buscar um emprego. Você quer mesmo ser curado? Você quer ter um encontro com Cristo? Porque o encontro com Cristo é isso, é do suor do seu rosto que você tira o teu sustento. Ou você quer ficar acomodado, esperando algo acontecer? E a pergunta era muito semelhante a isso, queridos. E Jesus estava provocando aquele homem, porque ele só sabia colocar desculpas e mais desculpas. Queres ser curado? Você quer ser curado nesta noite? Eu quero, querido. Nós queremos, eu tenho certeza disso. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e... Você ia levantar? Gente, eu já estou 38 anos sendo enganado. Chega um homem que eu nem conheço. Dá-se a entender que eu tenho algum problema no meu físico, porque eu estou de cama e não consigo levantar. A esse homem que eu não conheço, ele fala o seguinte: levanta-te. Como? Toma o teu leito, nem eu consigo me levantar. E mais, e anda. Meu Deus! Jesus, em nenhum momento, Jesus falou: você está curado. Seria mais fácil? Talvez se Jesus falasse para mim: olha, você está curado, Vanusa. Opa, eu creio, vou andar. Mas não, ele olha para a paralisia daquele homem e fala: levanta-te, toma o teu leito, a tua cama e anda. Queridos, o que Jesus estava provocando naquele homem era: querido, você tem que dar um sinal. Você tem que provocar esse milagre. Você tem que dar um ato de fé. Você tem que fazer algo diferente. Você tem que ser diferente em meio a um contexto, uma sociedade, em meio ao teu público, em meio a com quem você se relaciona. Você tem que ser diferente. Você tem que se destacar. Você tem que fazer algo realmente que me surpreenda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu tenho que fazer algo diferente no meu trabalho. Você tem que fazer algo diferente na sua família. Você tem que fazer algo diferente no seu casamento. Você tem que fazer algo diferente com seus filhos. Porque a acomodação leva à prostração, nos leva à derrota. E Jesus, antes de falar ser curado, você está curado, querido, levanta, porque isso é contigo. Toma o teu leito, porque isso também é contigo. Determinação. Anda, é contigo. No mundo espiritual, Jesus já havia curado aquele homem, mas para entendermos disso é difícil. É difícil saber que eu vou ter que sair daqui por essas portas e o problema vai estar lá fora. Da forma como ele estava quando eu entrei. Mas é a certeza que eu tenho que ter que ao sair daqui e enfrentarei o mesmo problema, mas eu estou andando. Eu estou levantando. Eu estou levando o meu leito, a minha cama, e eu vou andar. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. É assim que os milagres acontecem. Mas o ser humano é diferente. O ser humano quer receber para depois crer. Mas a Bíblia, o mover de Deus é totalmente diferente. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, coisa invisível, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Busca o invisível para que o visível aconteça. Amém, igreja? Glória a Deus. E a Bíblia continua. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu acho lindo isso. Porque esse homem, agora que tinha colocado inúmeras desculpas,
Esse homem que há 38 anos estava enfermo, 38 anos decepcionado com tudo, decepcionado com o ser humano, decepcionado com o mundo espiritual, porque nunca era curado. A Bíblia diz que, versículo 9, imediatamente, na mesma hora, sem rodeio, imediatamente naquela mesma hora, aquele homem tomou uma atitude. Queridos, eu não posso deixar para amanhã o que Deus tem falado comigo hoje. Eu não posso deixar para depois da manhã, não posso deixar para a semana que vem, no outro culto. Deus tem algo para mim hoje. Deus quer falar comigo, está falando comigo hoje. Os milagres que Deus tem é hoje para a minha vida, eu vivo hoje. O teu passado é curado pelo teu hoje, e o teu futuro é determinado pelo teu hoje. Amém, igreja? Glória a Deus. Imediatamente, o homem se viu. Por que ele se viu curado? Porque ele levantou. Porque ele tomou o leito. E ele andou. E imediatamente, ele foi curado. Amém, igreja? Imediatamente ele foi curado. Quando eu tomo uma postura sobre aquilo que eu quero, olha, eu tenho foco. Meu amado, eu tenho foco. Olha, eu vou trabalhar e vou chegar ali. Olha, eu tenho foco, eu vou estudar para alcançar aquilo. Olha, age o que for, o que acontecer, eu tenho foco, queridos. E imediatamente as coisas vão, aí sim, as coisas irão se mover. Aquelas águas ali do tanque, Jesus passou direto, queridos. Nem prestou atenção. Nem deu atenção alguma ao que estava acontecendo ali. Pelo contrário, chamou talvez o... Olha como Deus é tão bom. Por isso que Deus chama as coisas fracas para confundir os fortes. Os que não são para confundir os que são. As coisas menores para confundir os maiores. 2 Coríntios capítulo 1 vai descrever isso de uma forma linda. Talvez esse homem de 38 anos, enfermo, que nós não sabemos qual a enfermidade, a não ser que ele tinha um problema seríssimo quanto ao seu andar, talvez não andasse mesmo. Mas talvez aquele homem deveria ser o pior dos enfermos ali. Enquanto o mundo espiritual, enquanto aquele anjo do inferno privilegiava o homem que tinha mais capacidade de entrar nas águas, Jesus, creio eu, foi no mais incapaz para operar graça e misericórdia. Amém, igreja? Por isso que o nosso poder se aperfeiçoa na fraqueza. E não é porque eu sou conhecedor, ou porque eu tenho formação em isso e naquilo, que eu sou melhor do que ninguém. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a... Interessante isso, queridos, porque ele toma o leito. A Bíblia diz que ele toma o leito, e eu fico pensando, e pelo que se dá-se a entender aqui, é que ele se levanta, olha aqui de versículo 9, imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a... O que eu entendo, queridos? Que ele se levanta, isso já é um milagre, porque Jesus não falou que ele era curado, mesmo assim ele faz. Pois pegou o seu leito, tomando o leito, se viu curado, e tomando o leito, ou seja, preste atenção aqui que é interessante isso, que eu nem tinha pensado. Olha que coisa linda, Deus fala, olha, vai, levanta-te. O homem se levantou. Imediatamente se viu curado. Quando ele se levanta, imediatamente se viu curado. Porque depois ele toma o leito, pôs-se a andar. Pergunta de prova, para que tomar o leito? Para que tomar a cama? Para que levar aquele sinal de derrota? Para que levar aquela cama de 38 anos? Queridos, eu quero crer que aquele homem, quando alguém se chegava a ele perguntando, Jesus te curou mesmo? Aqui minha cama, ó, não serve mais para nada. Ele toma o leito como símbolo do milagre que Deus fez na vida dele. Símbolo que Deus transformou em sua vida. Símbolo da cura que Deus operou. Assim como você traz lembrança do que Deus fez na sua vida, o livramento que Deus deu. Pessoas guardam fotos de como eram e o que Deus fez, como Deus transformou. O leito era o troféu dele. Olha isso aqui, Deus me libertou dessa praga. Deus transformou minha vida. Quantos sinais você não tem? Quantos milagres você não tem a contar? Quantos apetrechos você não dependia? Hoje não depende de mais nada, graças a Deus, só do Senhor. Leito jogado fora, mas ele levou o leito porque era um testemunho do que Deus fizera na vida dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Tomou o leito e pôs-se a andar.
e aquele dia era sábado. Pule agora para o versículo 15. Perdão, versículo 14. Para encerrar, pula para o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques, para que não te suceda coisa pior. A contrário senso, entendo eu, que aquela enfermidade dele era reflexo de pecado. Pastor, pecado pode trazer na minha vida doenças? Sim. Mazelas no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Então, às vezes, oramos por algo, Senhor, não sei por que isso não passa. Olha, queridos, às vezes isso é mudança de vida que Deus quer. Às vezes isso é um sinal de que algo tem que mudar em nossas vidas. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é símbolo de pecado. Por favor, muito pelo contrário. Timóteo tinha problema de estômago. E Paulo já tinha orado por ele várias vezes. Ou seja, Paulo tinha um problema de visão. Eu não estou querendo tocar nesse assunto. Então, não estou dizendo que toda enfermidade é consequência de um pecado. Não estou falando isso porque seria antibíblico. Mas aqui é por Jesus falar, olha o que está escrito, não peques, para que não te suceda coisa. Ou seja, se você pecar agora, querido, você que era tetraplégico ou paralítico, pior você vai ser. Pior você vai estar. Querido, quando eu começo a caminhar com Deus, assim, a Bíblia fala isso em 1 João, né? Como um homem que se desvia, que sai dos caminhos de Deus. É como cão voltando o seu próprio. Muito forte isso. Muito forte. Antes, e a Bíblia continua, antes melhor não me conhecesse, não tivesse me conhecido. Muito forte. Ou seja, o desviado está no estado espiritual pior do dia que ele nunca conhecia Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai e não peques mais. Já estás curados. Não peques mais, querido. Porque aquilo que você tinha era consequência do pecado, mas agora não peques mais. Porque você foi curado e a sua vida foi mudada, transformada. Assim é a minha vida, assim é a sua vida, assim é as nossas vidas, amém? Deus cura, queridos, certamente. Deus quer nos curar nesta noite. Deus quer curar milagres naquele no qual nós representamos. Mas saiba e guarde isso no seu coração. Muito maior do que a cura é a minha vida no altar de Deus. Essa é a minha caminhada com o Senhor. Isso é meu andar, esse é o meu leito que eu levo. Esse é o meu levantar. E Deus vai operando, Deus vai guardando, Deus vai agraciando, Deus vai se manifestando na sua vida. Glória a Deus, igreja. Amém. Vamos colocar de pé. Deus quer operar milagres, eu creio nisso. Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de sinais, Deus é um Deus de proezas. Deus é um Deus que quebra as cadeias, Deus é um Deus que cura. É o nosso Jeová Rafa, um Deus de milagres. É o Deus que está aqui hoje. É o Deus que pode curar qualquer enfermidade. Não há impossíveis para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Portanto, querido, guarde isso que Deus está falando contigo. Porque o que é possível para Deus, tudo é possível a Ele. Então fique ligado àquilo que Deus quer falar contigo nesta noite. Amém? Não é o anjo que moveu Betesda, não. É aquele que é Senhor de todas as coisas que está aqui. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. A gente vai louvar, querido. Eu quero que você fale com Deus nesta noite. Talvez alguns tanques tenham aparecido na sua vida. Talvez alguns atalhos tenham sido colocados na sua frente para que você viesse a recorrer a um deles. Talvez algumas curas que você sabe que se a raiz for santa, os ramos são santos. Se a raiz não é santa, querido, não vai dar bom fruto. Não vai dar bom fruto. Então, talvez você esteja hoje aqui e talvez tenha experimentado um fruto que talvez esteja até, a priori, aos bons olhos, talvez até bom, mas você sabe que a raiz não é boa. Não é boa. E isso uma hora vai trazer consequências, porque o sinal não nos guia, os sinais não determinam quem nós somos, e sim as raízes, se são santas ou não. Se as raízes são santas, queridos, eu estou tranquilo, porque eu sei que todas as demais coisas Deus vai acrescentar. Mas se a raiz não for santa, olha, pode vir o fenômeno natural maior que for.
eu não estou sossegado. A água pode se mover e eu posso ser curado, mas não tenho paz em Deus. Não tenho paz em Deus. Jesus está aqui, amém? Jesus fala contigo, olha para ti. A Bíblia diz que Jesus, vendo o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus nos vê nesta noite. Ele sabe como nós estamos. Se há muito tempo ou pouco tempo, não importa. Interessante que quando Jesus chega ali no tanque, a primeira coisa que ele faz é ver aquele homem e já sabia que ele estava ali há muito tempo. Ele sabia da condição daquele homem. Ele sabia da tristeza daquele homem. Ele sabia da falta de esperança daquele homem. Ele sabia da decepção que aquele homem tinha. Talvez você esteja aqui hoje decepcionado com algumas pessoas. Decepcionado com amigos, com família, com pessoas queridas. Decepcionado com igreja. Decepcionado com irmãos, com pastores. Eu não sei como você está aqui hoje, mas Jesus sabe. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe há quanto tempo você está assim. Jesus pode curá-lo, Jesus pode curá-la nesta noite. Basta você se levantar. E quando eu falo levantar, não é apenas no físico, mas é na postura, é no coração, é na mente, é no desejo. Basta você se levantar. Teu leito vai contigo, porque é o sinal do que Deus vai fazer na sua vida. Quando você se levantar, querido, imediatamente. Quando Deus observar esse coração disposto, imediatamente. A única coisa que Deus está procurando é o coração voluntarioso. O coração contrito, o salmista no capítulo 50 diz que coração contrito e quebrantado Ele não despreza. Quando Deus encontra um coração contrito, meus amados, imediatamente Deus se manifesta. Vamos louvar, feche seus olhos. Aleluias. Glória a Deus. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora, eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Nós precisamos de um milagre nesta noite, querido. Enquanto iremos continuar a louvar aqui, mas eu quero encorajá-lo. Se você precisa de um milagre, sai do seu lugar agora, vem aqui. Eu quero orar juntamente com os auxiliares, diáconos, com a imposição de mãos por um milagre na sua vida, por uma intervenção divina, não de um mover de água, mas da presença de Deus, o Deus que opera milagres, maravilhas. Ele está aqui, Ele pode fazer, Ele quer, Ele deseja fazer. Vamos louvar. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora, eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar.
Eu sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Senhor, Senhor. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora, eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tento acertar. Eu tentei acertar. Eu sei que hoje é o meu dia, então que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Aleluias. Aleluias. Precisamos de milagre, Senhor. Nesta noite, a tua palavra diz que foi imediatamente, Senhor. Eu sei que em outros momentos, meu Pai, tu falavas que seria, Deus, em outro momento, em outra hora, mas aqui tu falas imediatamente. Eu não sei como será operado na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, mas eu sei que tu és um Deus que cura. Tu és um Deus que opera milagres. Não há impossíveis para ti. Jesus toca no corpo deste homem, no corpo desta mulher. Toca naquilo que ele nem sabe, naquilo que ela nem sabe. E naquilo que ele sabe, que ela sabe, Deus faz um milagre agora. Toca nos ossos, na cabeça, no sangue. Deus, na coluna. Deus, se há alguma dor, se há algo que tem impedido o teu filho de caminhar, de crescer, Deus, opera o milagre agora.
Deus, opera a cura também, opera a motivação no emocional. Pessoas que estão estagnadas emocionalmente, travadas, paradas emocionalmente, sem motivação, Deus. Faz um milagre nesta noite. Faz o teu filho se focar naquilo que é importante. Deus, em nome de Jesus, faz esse milagre acontecer. Abre portas de emprego. Deus, opera milagres da forma como tu queres nesta noite. Cura áreas de cada irmão aqui, de cada irmão hoje, Deus. Nós cremos no poder que é no teu nome, Jesus. Não cremos, Senhor, naquilo que aconteceu nesse tanque. Nós cremos naquele que ignorou o tanque. No Deus que está aqui. No Deus que opera e faz milagres. Até hoje. Até hoje. Obrigado, Senhor, porque nós somos um milagre nesta terra. E continua operando na vida de cada um em casas aqui, famílias, marido, esposa, filhos, casamentos. Traz renovo, Deus. Traz renovo. E opera milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Que Deus continue a abençoá-lo e abençoá-la muito. Amém? Glória a Deus, igreja. Você foi abençoado? Amém. Ainda culto a Deus nesse momento onde o adoramos com os nossos dízimos e com as nossas